Você já se sentiu inseguro ao dar um feedback para um membro do seu time de vendas? Com medo de desmotivar, de ser mal interpretado ou de gerar um resultado diferente do esperado? Às vezes até temos medo de dar feedbacks positivos, que isso pode fazer com que a pessoa se acomode. Será que você tem esse desafio? Muitos líderes veem o feedback como uma tarefa difícil, ainda mais quando é um feedback um pouco mais delicado. Mas ela é, na verdade, um dos catalisadores mais poderosos para o crescimento da sua empresa. Hoje vamos desvendar a arte do feedback construtivo, mostrando como você pode transformar conversas difíceis em oportunidades de desenvolvimento, corrigir rotas e impulsionar o seu time de vendas a alcançar resultados extraordinários. É óbvio que todo feedback, seja dito como positivo ou negativo, ele tem o princípio de fazer com que a pessoa atinja melhores resultados, seja ela repetindo a coisa boa que ela fez ou seja corrigindo o que ela não está fazendo do jeito que deveria. Em vendas, onde o desempenho é medido constantemente, o ambiente é dinâmico, o feedback não é apenas importante, ele é essencial. Ele é crucial para o desenvolvimento contínuo das pessoas, porque permite que o vendedor identifique pontos cegos, aprimore habilidades e corrija comportamentos que impactam a sua performance. Para isso, o vendedor tem que querer ouvir e aprender, tem que ter o coração ensinável. Ele também ajuda a alinhar as expectativas, garante que o vendedor entenda o que é esperado dele e como o seu trabalho se alinha aos objetivos da equipe e da sua empresa. Isso é, obviamente, fundamental que ele saiba os números que ele tem que percorrer. Também é importante porque ele faz com que o vendedor tenha motivação e engajamento. Quando bem aplicado, o feedback demonstra que o líder se importa com o crescimento do vendedor, aumentando a confiança e o engajamento. E aí a mentalidade de estar aberto à correção, a aprendizado, é fundamental. E é claro, essa correção de rota permite que ajustes rápidos sejam feitos, correção de abordagens que estão gerando resultado fora do esperado, evitando que pequenos desvios se tornem grandes problemas. Mas onde a maior parte dos líderes erra ao dar o feedback? Generalizações, focar em comportamentos vagos sem exemplos específicos, focar no passado, apenas apontando erros sem focar nas soluções futuras. Falta de regularidade, dão feedback apenas em momentos de crise ou nas avaliações anuais, perdendo a oportunidade de intervenções rápidas. O melhor feedback é aquele o mais rápido possível, onde está igual pão, o pão tem que estar fresquinho. Outro erro é quando a gente não separa a pessoa do problema, ou quando a gente ataca o indivíduo e não o comportamento ou o resultado. Para dar um feedback que realmente desenvolve e corrige rotas, siga esses passos abaixo, conhecido como SCI: situação, comportamento, impacto ou implicação. Situação: qual o contexto? Comece descrevendo a situação específica onde o comportamento ocorreu. Seja objetivo e factual, sem julgamentos. Isso ajuda o vendedor a se situar e a entender a relevância do feedback. Vou dar um exemplo. Na reunião de vendas com o cliente X, na terça-feira passada, ou seja, eu estou falando da situação específica. Eu dei exemplo de uma cena de uma reunião de vendas que ele estava participando. Agora vamos para o segundo ponto, comportamento. O que foi observado? Descreva o comportamento específico que você observou. Novamente, seja objetivo e evite generalizações. Você não tem que falar que sempre acontece isso, não. Foque no que aconteceu naquela vez, no que a pessoa fez ou disse. Exemplo: percebi que você interrompeu o cliente 3 vezes enquanto ele estava explicando a dor dele. E por último, impacto. Quais são as consequências daquele comportamento? Explica o impacto que esse comportamento teve nos resultados, no cliente, na equipe ou no processo. Conecte o comportamento à consequência. Mais um exemplo dando sequência, né? Isso fez com que o cliente se sentisse menos ouvido e, consequentemente, perdemos a oportunidade de aprofundar nas dores daquele cliente. Veja que a gente acabou de falar da situação, comportamento e implicação. Eu não julguei a pessoa, eu falei sobre o que aconteceu, dos fatos e qual foi a consequência daquele fato. Após apresentar a situação, o comportamento e o impacto, você vai abrir espaço para o vendedor falar. E aí você pode fazer algumas perguntas como: o que você pensa sobre isso? Você percebeu essa mesma situação? Qual a sua perspectiva? Veja, mais uma vez, a gente não está falando, julgando se ele fez isso de boa fé, de má fé, que ele foi displicente ou não. Isso tudo são adjetivos sobre coisas pessoais. A gente está falando sobre comportamento. Só isso.
Ouça sem interromper, demonstre empatia e compreensão. Isso valida a perspectiva do vendedor e engaja ele no processo de solução. Colaborativamente, definam os próximos passos e um plano de ação claro para que isso não volte a acontecer. O vendedor, o que você vai fazer diferente a partir daqui? Como você, como líder, pode apoiá-lo? E aí você pode definir algumas metas. Vou dar um exemplo para você. Para as próximas 3 reuniões, seu foco será praticar a escuta ativa por 80% do tempo e vamos revisar isso na nossa próxima reunião de one-on-one. Para que o feedback construtivo se torne uma prática enraizada e valorizada no time de vendas, é fundamental o apoio da liderança. Líderes devem modelar o comportamento, dar feedback regularmente. Feedback é igual ir para a academia. Tem que ficar fazendo sempre, senão não funciona. Criar um ambiente de confiança e, é claro, ter transparência. Sempre isolando, não é um problema da pessoa, é um problema das ações, do comportamento. Então foque nisso que as pessoas não vão se ofender. Na Mola Educação, nós somos especialistas em capacitar líderes de vendas e a área de RH para dominar a área do feedback. Nossos treinamentos são práticos, focados em resultados, ensinando as melhores técnicas para desenvolver os talentos, corrigir rotas e impulsionar a performance do seu time. Nós capacitamos os seus líderes para que cada feedback seja uma oportunidade de crescimento e um passo em direção à alta performance. É um investimento que se traduz em maior engajamento, retenção de talentos e resultados consistentes. O feedback SCI é a linguagem do crescimento, é a ponte entre desempenho atual e o potencial máximo. Ao dominá-lo, você não apenas desenvolve seu time, mas se torna um líder mais eficaz e inspirador. Ao investir na capacitação de seus líderes em feedback, sua empresa estará construindo uma cultura de alta performance, onde o desenvolvimento contínuo, os talentos são valorizados e os resultados são impulsionados por excelência. Se você quer capacitar os seus líderes para dominar a arte do feedback e transformar a sua liderança e os seus talentos em uma vantagem competitiva, nós aqui da Mola Educação temos a experiência e a metodologia para te ajudar. Aqui embaixo na descrição você pode clicar e agendar um papo sem compromisso com os nossos especialistas. Se você quiser fazer com que esse compromisso se torne um programa dentro da sua empresa, é só conversar com a gente. Não se esqueça de se inscrever no canal e, é claro, vai ter cada vez mais insights sobre liderança, gestão e pessoas aqui no nosso canal. Então comente, me ajuda aqui na descrição qual é teu maior desafio ao dar um feedback para o teu colaborador.